Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Mais um podcast do MSCast para falar sobre política, na verdade sobre a disputa política aqui em Mato Grosso do Sul. E hoje eu tenho a honra de conversar com ele, que já foi governador por 2 vezes, prefeito por 2 vezes, já foi deputado, ou seja, tem um longo currículo político e vai poder falar um pouco não só da questão política, mas também um pouco de vida pessoal, o que o trouxe para essa paixão pela política, Dr. André Putinelli. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MSCast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Doutor André, bem-vindo aqui ao MSCast, que é o nosso podcast aqui do MS Conecta. A satisfação é nossa de estarmos aqui, Og, Vinícius e Hugo, junto com vocês para falarmos com os nossos telespectadores. Bacana. Doutor André, vamos começar falando um pouquinho de vida pessoal, né? Eu só queria confirmar primeiramente uma história. Seu nome de batismo não é André Putinelli, é Andrea Putinelli. O senhor acabou mudando aí ao longo da vida, né? Em italiano é Andrea Putinelli, mas fazia uma confusão, não quanto ao sexo, quanto ao estado civil. Aí diziam, recebia correspondência solteira ou casada. Então resolvi, como aqui Andrea na Itália, aqui é André, resolvi transferir André para evitar confusões. Mudou judicialmente. Isso, né? isso. E onde nasceu o André Putinelli? Eu nasci, como é que veio parar aqui em Mato Grosso do Sul? Eu nasci numa cidade chamada Viareggio, na Itália, na região da Toscana, perto de Pisa, 19 quilômetros da cidade de Pisa. E aí nós viemos fugindo do pós-guerra, Og. Nasci em 2 de julho de 48 e em fevereiro de 49 nós estávamos já no Rio Grande do Sul. O primeiro ano eu passei em Porto Alegre. Fiz o primeiro aniversário da minha vida em Porto Alegre, 49. Fugindo da miséria do pós-guerra, que a região da Itália ficou totalmente destruída do pós-guerra. E aí de Porto Alegre, você passou só o primeiro ano? Não. Já foi nós ficamos até os 9 anos. 9 anos faleceu o irmão do meu pai, que ele já estava morando no Brasil antes dele. Ele veio logo depois, a guerra findou, ele já veio para o Brasil. Só que ele foi para Curitiba. Como meu pai tinha amigos em Porto Alegre, meu pai se radicou em Porto Alegre. Meu tio morreu em Curitiba. E meu pai veio cuidar de nós, dos filhos e dos sobrinhos. Mudamos para Curitiba em 58. Aí, até 1973, lá. Estudei o primário, o secundário e depois fiz a universidade em Curitiba. E vim exercer a profissão de medicina depois de ter me especializado na cidadezinha de Fátima do Sul. E por que Fátima do Sul? Como você descobriu essa ligação? Fátima. Eu, depois de formado, eu continuei fazendo especialização. E um amigo meu, colega de turma, chamado Toshio Shokawa, que tinha feito um bom curso durante os 6 anos de faculdade, principalmente na área da clínica médica e da pediatria, ele veio para o interior do Paraná e do Paraná veio para Fátima do Sul. E ele sozinho vai se estressando, não dorme, é parto, noite. Ele foi procurar em Curitiba um que soubesse fazer cirurgias. E eu disse, se você esperar que eu termine a minha especialidade, eu vou. Ele me disse, se você garantir que vem, eu te espero. E assim foi. 73, já em Fátima do Sul, me adaptando, vendo nos períodos de férias. 74, já tinha mudança direto para Fátima do Sul.
Qual foi a especialidade mesmo? Cirurgia geral. Cirurgia geral. E por que esse amor? Por que a medicina de início? Foi consequência durante o curso. Eu estudei no Santa Maria, Escola dos Padres, lá em Curitiba, e durante o científico que eu fiz, no terceiro ano eu ainda fiquei em dúvida, 6 meses antes eu ia fazer engenharia ou medicina, mas eu depois optei por medicina, espontaneamente, vocação, e me vocacionei na área médica mesmo. E quando é que veio a política? Quando é que foi esse salto e essa dedicação também à política, além de ser médico? Em 1971 me formei médico, aí eu fiz residência médica, já contei a história do Toshio, colega médico que veio buscar um cirurgião, fui para Fátima do Sul e exercendo a função médica. Me tornei conhecido na área médica. E aí começaram a me procurar, me convidando para reuniões políticas. Eu achei até estranho, porque eu era um guri novo, em 74, 26 anos. Super novo. E os anciões da cidade é que, não, vamos lá, doutor André, vamos participar das reuniões políticas. Eu comecei participando timidamente no ano de 1980. 1980. E aí recebi um convite dos anciões, das pessoas mais idosas de Fátima do Sul. Você tem que nos presidir. Eu disse, mas eu sou um guri novo, vocês têm experiência. Tinha um vereador do MDB, o único vereador do MDB naquela época, o Dilton de Azevedo Barreto. E, não, você tem de não participar a ser presidente da comissão provisória do MDB de Fátima do Sul, foi questão de mês. E daí para frente foi sempre procurando fortalecer o partido, sempre no mesmo partido. Agora, senhor, em Fátima do Sul, o senhor chegou a concorrer a alguma eleição em Fátima? Em 1982 eu concorri a prefeito. Naquela época, como é que funcionava a política? Podia ter 3 candidatos de um partido, do MDB, e podia ter 3 candidatos da antiga Arena que viraram PDS. O MDB apresentou o André Puccinelli. O PDS apresentou 3 candidatos. Somados os 3 candidatos, tiveram 6.385 votos. Eu sozinho tive 6.320. Portanto, perdi 1 contra 3 por 65 votos. E apesar de eu ter sido mais votado, eu tive 6.320 votos. A política, a lei era assim. Quem foi para a prefeitura foi o Hermínio de Davi, um médico, 4.047 votos. Quer dizer, quem teve 6.320 votos não foi, porque somavam todos os concorrentes. Naquele tempo o MDB estava lutando para ser oposição no país. Sim. E aí eu recebi o convite do Dr. Wilson, que se elegeu governador do estado, para ser o seu secretário de Estado de Saúde. Em 1983 assumi a Secretaria de Saúde. E essa votação expressiva deve ter mexido ali com o bichinho da política e aí não parou mais, né? Og, depois que você começa é difícil parar. Tanto é que estamos continuando sempre a convite de amigos, de companheiros. Não, você tem que continuar, tem que nos liderar. E eu aceitei ultimamente essa incumbência de ser pré-candidato ao governo do estado. Bom, de todos esses cargos pelos quais o senhor passou até agora, qual foi o mais, digamos assim, emblemático para o senhor? A Prefeitura de Campo Grande. O pessoal, quando anda nos bairros, hoje mesmo eu tenho uma reunião em bairro, o pessoal diz assim, como era gostoso, e eu realmente ia nos bairros. No Fiatzinho Vermelho? No Fiatzinho Vermelho, e falava com a população. O exercício da função política como prefeito foi a que mais me cativou, porque você tinha contato direto com a população, você ia nos bairros, ia nas entidades, ia nas associações de bairros, você ouvia a população, e aquilo que nós fizemos nada mais foi do que, ouvindo a população, ir ao encontro das suas necessidades. Muita gente sempre falou que o senhor conhece cada buraco. Eu conhecia cada buraco dessa cidade nos seus
dos seus mandatos nessas andanças todas aí. Quer dizer, esse contato ajudou muito a conhecer a cidade. Essas andanças Sem dúvida, sem dúvida. Nós disputamos a prefeitura em 1996. Eu já tinha sido secretário de Estado de Saúde, deputado estadual e deputado federal. No meio do mandato eu disputei a prefeitura. E aí você tinha que andar, passei a conhecer a prefeitura como ninguém. Eu mesmo procurava no mapa como é que tem acesso a cada bairro. E até hoje, apesar do crescimento enorme que a nossa Campo Grande teve, eu ainda dirijo o meu carro, não preciso de taxista nem de Uber para me conduzir. E nem o GPS. Ainda do Fiatzinho vermelho, é lógico. O outro, não, esse daí é patrimônio. Esse é quinta edição. edição. O primeiro foi em 1991, depois foi 90 e poucos, 2000 e pouco, 2000. Esse último é de 2011. É mais moderno, mas esse é relíquia. Esse é para museu. Esse não se vende e não se troca. Mas tem alguma simbologia essa história do não. Fiat vermelho? Foi só uma jogada, sei lá, um marketing? Não, Og. O que aconteceu? A cidade tinha pouquíssimo asfalto e a periferia da cidade tinha seus problemas. Tem lugares que são íngremes e quando chovia e não era dado manutenção, você tinha uma buracaiada grande por aí. Então o Fiat tinha um carrinho alto, leve, dificilmente encalha em algum lugar e econômico. Então eu mesmo dirigia, eu mesmo ia com o Fiatinho e aí passei a conhecer cada vez mais a minha Campo Grande, a nossa Campo Grande. Doutor André, o senhor no começo, pelo menos do seu primeiro mandato, o senhor conseguiu transformar Campo Grande numa das poucas capitais no Brasil completamente sem favelas. Isso foi orgulho nosso. Acho que foi, a gente, pelo menos, é uma coisa emblemática que eu me lembro, muito disso. E tinha orgulho de morar numa cidade completamente desfavelada. Foi um grande desafio fazer isso em Campo Grande na época? Você começa trabalhando. Você não tinha noção, nós não tínhamos noção, no início do mandato, o que se conseguiria fazer. Mas fomos trabalhando e graças à equipe. Og, não é só o André. Foi o André, foi o seu Oswaldo Possari, que infelizmente faleceu, nosso amigo, me ajudou muito como vice-prefeito, um grande companheiro, uma grande pessoa, uma boa alma, companheiro de trabalho. Trabalhamos muito. E a equipe, o resultado obtido não foi só do André, do Oswaldo, foi da equipe. O Marum estava na secretaria, na EMA, na Empresa Municipal de Habitação, a Nilene Badeca na educação, a Beatriz Dobachi na saúde, a Tânia Maragaribe na assistência social, e assim a equipe como um todo trabalhamos muito. E nós vimos que planejamento é importante. Nós vimos que existiam grandes favelas ao longo de todos os cursos de córrego do rio. Por exemplo, ali onde começar a Coafama, ali pouco depois do carro de boi, era uma favela. Do lado direito tinha o Coafama, o Taquarussu, favela do Oriboca. Do lado esquerdo, onde era tinha aquele esqueleto do antigo que queria ser mercado do produtor, né? Era favela, existiam 1.044 famílias ao longo da via até o final. 1.044 famílias. Quase no centro da cidade. Aí nós andando, porque andávamos muito, e andávamos a pé com os secretários. Como é que nós vamos fazer para tirar essas pessoas daqui? Levar para onde, né? Essa foi a primeira preocupação. Construir casas. As primeiras casas que nós construímos eram de 28 metros quadrados, um quarto. Depois nós conseguimos arrumar recurso, 42 metros quadrados, 2 quartos. Mas nós construímos as casas, transferimos as pessoas e ao longo da via nós fizemos avenida, fizemos parques lineares e dávamos manutenção no córrego. Tanto é que o córrego em nosso tempo nunca desbarrancou. O córrego no nosso tempo nunca desbarrancou. E ao formarmos as avenidas, que serviam de fluxo rápido,
nós começamos a intensificar o trabalho e tivemos a grata satisfação pela equipe de entregarmos em 2004 Campo Grande sem favelas. Foi um trabalho... Foram construídas 17 mil casas. No primeiro mandato, isso. Nos dois mandatos de prefeito. E nessas 17... Nós tínhamos 173 favelas, favelinhas pequenas, favelas um pouco maiores, mas essas 17 mil casas abrigaram todos os ex-favelados e ainda foram casas feitas para urbanização em determinadas regiões da nossa Campo Grande. Pelo fato do trabalho que o senhor desenvolveu no primeiro mandato, tornou o segundo um pouco mais leve, um pouco mais fácil? O primeiro ano nós entramos sobre aquela bola dividida, nós ganhamos por 411 votos. Aí tinha vindo antes, era o Lúdio ou o Juvencio que estava? Era o Juvencio que estava. Era Lúdio, depois Juvencio, depois André. Eu entrei naquela bola dividida, nós disputamos contra o Zeca do PT, foi uma disputa boa, uma disputa respeitosa, mas foi acirrada ao extremo. Eu ganhei por 411 votos. Aí, barbaridade, e nós não tínhamos recurso. Os primeiros 4 meses nós fizemos de tudo para segurar os gastos, para ter recurso para pagar o atrasado. Bom, e aí o que começou? Nós fizemos uma pesquisa OG no final de junho do primeiro ano. 44% de ruim e péssimo o André estava e 11% de bom e ótimo. Porque nós tínhamos segurado, terminamos, eu me lembro de cabeça, terminamos dezembro de 1997. Baixou de 44% para 30% de ruim e péssimo, subiu de 11% para 28% de bom e ótimo. Cruzamos o segundo ano. No segundo ano estávamos 45% de bom e ótimo e 19% de ruim e péssimo. Terminamos o segundo mandato com 90% de bom e ótimo na Prefeitura de Campo Grande e 5% de rejeição, 4 ou 5% de rejeição. Então, o segundo mandato foi espetacularmente positivo, porque já haviam visto que nós dávamos o respeito à população, que ouvíamos a população e que revertíamos os impostos da população em serviços, em casas, em estruturação da saúde, em melhoria da educação. Começamos a dar prêmios na educação e a população no segundo mandato, então, nos convidava para ir nos bairros, asfalta aqui, asfalta ali, asfalta aqui. Nós asfaltamos 1.000 quilômetros lineares, considerando que a rua tivesse 8 metros. Então, 8 milhões de metros quadrados de asfalto asfaltado. Fizemos mais asfalto do que 4, 5 prefeitos anteriores, somados. O senhor acha que é possível fazer um bom mandato em apenas um só? Por exemplo, fazer um bom trabalho em apenas um mandato? Eu tenho uma opinião. Eu acho que o mandato poderia ser único, não de 4 anos, de 5 ou de 6 anos, sem reeleição e coincidir todos os mandatos. Presidente da República, troca todo mundo, senador, federal, estadual, prefeito, governador, vereador, tudo no mesmo. A nação para quando você tem eleição. E quer queira que não, existe pela legislação algumas interrupções. Portanto, o melhor seria um mandato só, um pouco mais longo, sem reeleição para executivo, mais longo, como você diz, 5 anos ou no máximo 6 anos. E tudo coincidência. De presidente da República a vereador, tudo no mesmo dia, na mesma hora e pronto. Doutor André, o senhor se elegeu ficou 2 mandatos como prefeito, depois se lançou para governador, ganhou o primeiro, ganhou mais um segundo mandato. Quer dizer, isso foi resultado desse trabalho que o senhor conseguiu desenvolver nesses anos anteriores. Quer dizer, a prefeitura lhe credenciou para o governo? Por isso a gratidão a Campo Grande. De um mandato difícil nos 2 primeiros anos, no 1997 e 1998, para correr para o abraço depois. Gratidão à Prefeitura de Campo Grande e gratidão à população de Campo Grande. Nós nos inteiramos bem, interagimos bem, nos demos bem. Eu gostava de ir no bairro, eu gostava de receber convite da Associação dos Bairros, ir nas galinhadas do final de semana. Vem aqui, vem olhar e tal, vamos ver a partida de futebol. Ficava contente com isso. E a minha gratidão a Campo Grande é por isso.
me projetou para o Estado e para o país. Eu fui considerado, em 2003, no penúltimo ano, em 2004, em pesquisa nacional, fui considerado o melhor prefeito das capitais brasileiras. Fruto do respeito que Campo Grande nos deu, fruto da projeção que Campo Grande nos deu. Então a minha gratidão a Campo Grande é imensa. Nessa época o senhor teve quase 80%, 85% de aprovação, né? No final do mandato, foi feita uma pesquisa nacional e que projetou, tanto em 2003 quanto em 2000, chegamos a ter 90% de bom e ótimo, 4% a 5% de ruim e péssimo e os demais indiferentes. Então 90% de bom e ótimo. Foi por isso a gratidão a Campo Grande. Agora, o quão mais difícil foi assumir o Estado, né, em relação ao trabalho da Prefeitura? O trabalho da Prefeitura nos deu experiência bastante grande. Terminei o mandato em 2004 e fiquei estudando 2005 e 2006, me preparando para ser governador do Estado. Como eu tinha levado inúmeros colegas prefeitos, quando fui prefeito em Brasília, para conhecerem os caminhos, de trazermos os recursos, eu tive apoio de muitos amigos e companheiros que estavam no mandato. Então, 2005, 2006, eu estudei, me preparei para conhecer o Estado, para saber o que é o Estado, que são coisas diferentes da Prefeitura. E em 2007, 1º de janeiro, assumi, tendo sido eleito no primeiro turno, com quase 69% dos votos. Ô, doutor André, agora o senhor poderia estar descansando, né? Já passou dos 70, né? Então poderia estar um pouco mais tranquilo, em casa, sossegado, sem essa incomodação que a política às vezes traz para muito tempo. Por que, de novo, o desejo de ser governador do Estado? Você já ouviu da sua mãe, da sua avó, da sua vizinha, da sua comadre, o tal do bicho carpinteiro? Você não sossega, quem gosta de trabalhar, e para mim não é sacrifício trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de andar, eu gosto de fazer reuniões, eu gosto de participar, eu gosto de conhecer. E o pessoal diz, bom, vamos buscar o André de volta. Mas olha, vamos tocar o barco. Não, tem que ser você me mostrando pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisa. Eu confesso que eu gostei de ser buscado, eu confesso que eu fiquei agradado, eu confesso que eu fiquei lisonjeado. Então vamos tocar o barco, vamos trabalhar. Tem disposição até os 100 anos com C, não 100 anos sem S, para trabalhar. E trabalhar. Eu estou andando bastante no Estado, vendo as novas peculiaridades de cada Estado, depois de uma pandemia em que ela trouxe uma quebradeira danada, principalmente dos empresáriozinhos pequenos, trouxe muito do desemprego, trouxe fome. É um desafio grande e eu aceitei esse desafio e quero trabalhar. Eu estou fazendo um projeto que vai ser registrado do nosso programa de trabalho. O que eu vou fazer na saúde? Porque tem muita gente que diz assim, ó, eu sonho com uma saúde bonita, boa. Tá bom, mas como é que você vai fazer a saúde boa? Você vai fiscalizar, como eu fiscalizava a ida nas UPAs, nos postos de saúde, você vai ter médico, saúde é obrigação do prefeito. Tem uns que dizem que vão fazer tudo. Tem que saber o que vai fazer na educação, na saúde, na segurança, no turismo, no emprego, no desenvolvimento, para que nós possamos saber como é que a pessoa faria, se ela está preparada ou não. A par desse programa de trabalho, nós estamos andando nos municípios perguntando, Og, você fosse governador do Mato Grosso Sul, o que você, como governador, faria pela nossa Campo Grande? Coletando as opiniões. O que nós fizemos com Oswaldo Possari na prefeitura. Andamos. Então, muito do que realizaremos chegando ao governo do Estado será termos ouvido a população, levando o desenvolvimento ao encontro das necessidades e das prioridades que a população de cada município elencar, disser que é prioridade. E ouvindo tudo que o senhor tem ouvido da população, o que o senhor acha ou vai adotar como prioridade? O que o Estado está mais precisando? O que veio da própria população? O pessoal, depois dessa pandemia, diz assim, ó, queremos desenvolver o nosso município. Os pequenos, os grandes, os médios municípios. O que é desenvolvimento? Emprego para quem não tem emprego. Casa para quem não tem casa.
melhoria das condições de vida. E a população tem reclamado a presença da sua autoridade, dos seus líderes, mais perto de si. Ficamos quase 2 anos isolados, então o pessoal tem carência de conversar, de se comunicar, de ser ouvido e de conseguir, porque muitos tiveram perda de emprego, tem gente passando fome, sim, tem gente que... Então, eles querem que a pessoa vá ao encontro. Aí diz assim, queremos que você faça saúde. Saúde é obrigação do prefeito e da prefeita. Mas mesmo sendo obrigação... municipalizada a saúde. Mas mesmo sendo obrigação do prefeito e da prefeita, um governo não pode fazer parceria com o prefeito e com a prefeita para vencer os obstáculos que existem? Fazer um consórcio de municípios, centralizando nas cidades maiores, nas regionais, para que o sujeito não venha lá do fundão do interior para cá para fazer diálise, hemodiálise. Tem que ter hemodiálise mais perto do cidadão. O sujeito tem que fazer 3 por semana, porque o rim pifou. O sujeito sair de Porto Murtinho para vir até aqui em Campo Grande para fazer diálise, ou ele morre na cidade, ou piora na doença, ou no caminho. Ou morre por acidente, infelizmente, isso ia acontecer. Então, saúde, emprego, habitação, segurança. Cada região tem a sua peculiaridade. Na faixa de fronteira, o que nos clamam é segurança. Segurança. Talvez pelo que a gente tem visto que tem acontecido recentemente de crimes, é muito grande. Na região da faixa leste, que é o antigo Bolsonaro assim chamado, Brasilândia, Bataguaçu, Brasilândia, Três Lagoas, Selvíria, Aparecida, Paranaíba, ali, eles dizem, olha, do lado de lá de São Paulo as coisas são mais baratas. O que você vai fazer? Então, a política tem que se adaptar às questões locais e regionais para que você possa dar atendimento à população. Então, é por isso que nós estamos andando, então, recolhendo as informações para saber quais são os problemas da faixa leste, da faixa de fronteira, aqui no centro, da capital, em terrenos, lá em Alcinópolis, lá na Pequena Japorã, no Figueirão. Cada coisa tem a sua peculiaridade. E é isso que nós estamos elaborando para nos prepararmos, em chegando ao governo do Estado, para respondermos, para resolver como a população quer os seus problemas. Por isso o nosso slogan, André resolve. Fui eu que escolhi? Não. Foi a população que disse, André, a gente sabe que ninguém resolve tudo. A gente sabe que tem problemas, mas queremos alguém que venha nos ouvir para tentar resolver os problemas juntos. E por isso o André resolve. Não é obrigado a resolver, mas é obrigado a tentar resolver. É obrigado a trabalhar para tentar resolver, junto com a população, em parceria com ela. Bom, o senhor falou aí da questão de, que muita gente reclama, do lado de São Paulo é mais barato. E aí a gente esbarra naquela questão de que o Mato Grosso do Sul tem uma carga tributária muito alta hoje. Estamos vendo aí 30% em cima da gasolina. Temos uma das tarifas energéticas, tarifas na conta de luz mais caras do país. Só acho que dá para mexer nisso, porque a gente está ao mesmo tempo, a gente vê esse clamor de governadores, não só daqui, mas do país inteiro. Mas vamos perder a arrecadação com a limitação do ICMS, não dá para baixar e tal. Só acho que dá para mexer nessa questão, doutor? Dá para fazer alguma coisa. Tem que separar o que são impostos municipais dos impostos estaduais, dos impostos federais. Por exemplo, gasolina está cara, está isso, está aquilo. A Petrobras toda hora não fez paridade com o dólar, toda hora está subindo nas distribuidoras. O governo federal falar e cortou, zerou, por exemplo, os impostos. Tem grana federal aí, tem PIS, COFINS e regulamentação da CID. Se o governo federal tirasse só isso, já por litro de gasolina dava para tirar 80 centavos. Por outro lado, tem também o ICMS. O governo recentemente tinha 25% de alíquota para o álcool e 25% para a gasolina. Gasta muito menos álcool que gasolina. Aí ele subiu de 25 para 30 a gasolina e baixou para 20 o álcool. Tudo bem, mas você gasta, em média, você tem 5 ou 6 litros para cada litro de álcool. Então acabou subindo a arrecadação. Né? Então essas coisas todas com sinceridade. O que a população quer? Quer que você tente resolver os problemas e vá ao encontro disso. Eu vou fazer isto
por causa disso, disso, disso e disso. Se você for transparente, for ao encontro da população, fizer um governo que possa atender Carapó, Campo Grande, Terenos, Juti, os 79 municípios, indo em loco resolver os problemas, a pessoa te respeita porque sabe que você, imbuído de boa vontade, leva a equipe e tenta resolver, e muitos problemas são passíveis de resolução. Por exemplo, nessa questão do ICMS, essa limitação, né, que o governo federal estabeleceu em 17%, o Estado realmente perde muito com isso? Perder, perde, mas eu vou te dar um exemplo do que nós fizemos quando estávamos no governo do Estado. Sempre houve reclamo de que o combustível está caro. Porque se você põe R$10 de gasolina e pode pôr 10 litros, porque custa R$1 o litro, o salário mínimo está R$100 e poucos. Então tudo é proporcional. O imposto do combustível é o seguinte: você tem a pauta, que é o Estado que faz. A alíquota é fixa, por lei na Assembleia. E dá, multiplicando a pauta pelo alíquota, você tem. Eu congelei a pauta. Vou te dar um exemplo. Quanto é que está a gasolina na bomba? R$7,50. Vamos por dizer que fosse 7. O que eu fiz no meu governo? Reclamo de todo lado. Vamos fazer o seguinte: a alíquota eu não baixo, vai ficar os 17. Ah, mas então não adianta nada. Adianta, pera aí que adianta. A pauta é R$7 multiplicado por 17%, dá o imposto. Vamos fazer o seguinte: eu vou baixar 20% a pauta, você vai ter 17 sobre 20% a menos do 7. 1,40. 5,6. Então, 5,6 é a pauta. 17 sobre 5,6. Petrobras subia para 8, ficava 5,6. Petrobras subia para 9, ficava 5,6. Subia 10, ficava 5,6. Ficou congelado no meu tempo 5 anos seguidos. Ao longo do tempo, com a inflação, ninguém reclamava. E por que pauta? Porque é decreto. Eu faço decreto, amanhã está publicado e está resolvido. Por que não alíquota? Porque tem que mandar para a Assembleia. Aí você manda para a Assembleia um projeto de lei, quanto tempo fica para ser aprovado? Ah, não, e tal, você baixou os combustíveis. Aí eu quero que baixe o ICMS dos móveis, quero que baixe o ICMS do tijolo. Cada um tem o seu lobby, e ao ter o seu lobby... Acho que isso pode acarretar uma série de outros pedidos. Então o que você faz? Você tem que aliviar onde está o problema. Dá para resolver. Dá para resolver. Eu assumi o seguinte compromisso: não sobe nenhum imposto. Podem gravar, tenho ido em reuniões, podem gravar, eu estou gravando, eu tenho gravado todas as minhas reuniões públicas em bairros, para depois eu dizer, vim aqui, prometi isso, não prometi, fiz, não fiz, porque ao longo do tempo se perde o que foi feito, falado. Não vou subir imposto nenhum, nem IPVA, que é do Estado, nem ITCMD, que é do Estado, nem ICMS, que é do Estado. Nenhum imposto vai subir. E a partir do segundo ano tem que dar um jeito de baixar os tributos, porque está pela hora da morte, como o povo diz, né? Está pela hora da morte, como o povo diz, e está mesmo, né? Subiram bastante os impostos nos últimos tempos. Então, está bem. O Estado dizem que está sobrando dinheiro. O André soube administrar com menos dinheiro. Vou te dar um exemplo. O Fundersul de hoje dá para o governo do Estado a possibilidade de aplicar 700 milhões por ano em estradas. Eu tinha 250 milhões por ano. Então pega os 250 milhões daquele tempo, traz o que seria 250 milhões hoje? 400? 450? 500 só? Dobrou de 2014 para 2022? Então se trouxer os 250 milhões a valor que seria hoje, 500 milhões, tem 700, tem mais. Dá para dar uma aliviada. Atrair indústrias para cá. O Estado ainda é muito focado na agropecuária, no agronegócio, o que não é ruim, obviamente, nós temos uma das maiores produções hoje do Brasil, mas falta industrialização, que não seja só a indústria, né, do agronegócio, como a gente está vendo aí, as indústrias florestais que estão vindo, papel, celulose, enfim. O que dá para fazer, doutor André, para trazer indústria de verdade mesmo? Porque nós perdemos muitas indústrias aí no passado por falta de incentivo. Algumas fábricas de carros que não vieram para cá, foram para Goiás, foram para Mato Grosso.
Enfim, o que é possível fazer para trazer, para que o Estado seja atraente para a indústria de manufatura, de produção, realmente, para esse consumo? Nós somos bastante agressivos na política empresarial para a atração de empresas e indústrias para a geração de empregos. Um exemplo disso, nós tínhamos 11 usinas. Eu disse, vamos trazer usina. Por que é importante trazer usina de álcool? Porque gera entre empregos diretos e indiretos, uma usina que moe 2 milhões de toneladas de cana, 3 mil empregos, entre os empregos diretos e indiretos. Então, a cada empresa dessa, tem quem moe 4 milhões, então tem 4.500 empregos. Então, nós tínhamos 11 usinas de álcool. Nós chegamos a ter 23, 4 quebraram, tem 19. O que nós fizemos? Nós aumentamos a diminuição, o percentual que era descontado de imposto. Antes tinham 67%, eu disse, não, podemos dar até 90%. Por que isto? Porque aí eles não vão se localizar em São Paulo, no Paraná e Santa Catarina, que fica mais perto do centro consumidor. Quando está mais perto da camisa que você faz, aqui você não tem 50 milhões de pessoas para vender, então você tem que levar para São Paulo, para Goiás, para Paraná, para Minas Gerais, para Santa Catarina para vender. Então nós temos que ter aqui pelo menos o acréscimo do frete, do tempo que se perde para transladar, do tempo que se perde para vender. Então nós chegamos a dar 90%. Os outros estados ficaram brabos conosco, porque você não pode dar 90%, porque não pode, porque aqui nós damos só 60%. Cuida do paulista, cuida do paranaense, eu tenho que cuidar do sul mato-grossense. E aí nós conseguimos atrair 23, que sobraram 19 empresas. Trouxemos o leite vencedor ali para Terenos, que depois se transformou em, hoje é BR Foods. O que nós fizemos? Nós, em parceria com o prefeito de Terenos na época, construímos um barracão para eles terem, fizemos um convênio e demos isenção de imposto. Aí o camarada disse assim, mas você está abrindo mão de imposto? Está abrindo mão... Tá bom. A empresa não ficou aqui. Quanto gerou de emprego? 0, não está aqui. Quanto arrecadou de imposto? 0. Então não é melhor 10 do que tentar conseguir 33%, que era 67% o limite? Então tem como fazer você ser uma política fiscal e tributária mais agressiva para a atração de empresas. O exemplo disso foi nessas fábricas de celulose. Essa Arauco chilena que foi anunciada, procure as reportagens da época. Eu fui procurar, que hoje em dia você pega o tal do Google e você... 21 de setembro de 2011, André Puccinelli e a ex-secretária Tereza, estávamos no Chile, vieram para cá, fizemos um termo de acordo e acabou vindo para cá. Agora está se instalando. Sim. A Eldorado Brasil, que se instalou em Selvíria e Três Lagoas, do nosso tempo. Então as coisas demoram. Então no primeiro dia do primeiro mês, da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano, você já tem a política pronta, o que você vai fazer. Não pode ser inexperiente de não saber o que você vai buscar. Eu vou tomar conhecimento, vou sentar na cadeira, dali 6 meses a pessoa começa, não, já temos que ter um plano de governo pronto para saber que no dia, primeira hora do primeiro dia, da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano, já temos o que iremos fazer. E uma política fiscal e tributária agressiva pode atrair empresas, gera emprego e tranquilidade para as pessoas. O senhor acha que a rota bioceânica, que já é uma realidade, já falta se efetivar a complementação dessa obra gigantesca aí, com a construção de estradas no Paraguai, enfim, isso vai ajudar, vai tornar realmente o Estado muito mais competitivo? Muito. O Mato Grosso do Sul, que tinha que levar os seus produtos primários, como você disse, a soja, a carne, Porto de Paranaguá, Porto de Santos, Porto de São Francisco e Santa Catarina, agora vai sair por aqui. Nós estamos mais perto de 1.400.000 bocas na China, de 1.300.000 bocas na Índia, de 200 milhões de bocas no Japão e as Coreias. 8.000 quilômetros mais perto, né? 8.000 quilômetros mais perto. Ou seja, nós que sempre sofremos, que tínhamos que produzir aqui para vender lá, vamos vender, em vez de lá,
para ir dar a volta e ir lá para a China, nós estamos mais perto. Hoje o nosso frete vai ser o mais barato e nós nos tornaremos os mais competitivos do Brasil em relação aos mercados asiáticos. O turismo vai lucrar com isso também? Mas tanto muito. daqui para lá quanto de lá para cá? Olha só, um aquário do Pantanal que começou a divulgar a nossa fauna pantaneira para o mundo, já está começando a ser falado. O turismo vai ser importante, não só para Bonito. Dá para fazer turismo em Bodoquena, que tem as mesmas belezas de Bonito. Percebe realmente que faltam muitos lugares, não é só Bonito. Em Jardim, Pantanal, né? em Guia Lopes, em Coxim, na Cachoeira das Palmeiras, turismo de eventos, turismo lá em Ponta Porã, e vão regulamentar as áreas francas e, eventualmente, os jogos. Se assim for, as áreas francas já tem a possibilidade de Ponta Porã ser uma área. E se tiver como é Manaus, cassino, se tiver cassino, aí 2. Então, temos Coxim, temos Costa Rica. Costa Rica tem um parque, Alcinópolis, fantástico. o turismo para ver os sítios arqueológicos, onde tem inscrições rupestres. Então tem muito lugar. O que o Estado tem que fazer? Parceria com os municípios, com os conventions bureau, com os trades turísticos dos diversos municípios e divulgarmos o nosso Mato Grosso do Sul para o mundo. Em turismo, nós vamos ganhar de qualquer um, sem sombra de dúvida. Doutor André, falando um pouco agora da questão de saúde, né, voltando a falar um pouco da pandemia, a senhora acha que a pandemia realmente, acho que ela teve 2 pontos muito importantes. Primeiro, ela mostrou que a nossa saúde, não aqui, Mato Grosso do Sul especificamente, mas a nossa saúde no Brasil era realmente muito debilitada, não estava preparada para um evento como esse que nós recebemos. Só acho que ela mudou a cara da saúde desde o começo da sua pandemia, esses últimos 2 anos, fez a gente acordar realmente para a real necessidade do que a saúde precisa para enfrentar situações como essa? Quem não acordou vai ter problemas. Saúde é em velocidade de mídia digital. Hoje em dia, você, eu estou lá em Japorã. Tudo bem, vamos dizer que lá tem um exame. Precisa vir aqui, põe na tela. Um especialista lá na Europa pode diagnosticar qual é o exame que está sendo feito. E um dos fatores que eu vou auxiliar aos prefeitos, porque volto a dizer, saúde é municipalizada, é quando eu fui secretário de saúde, em 1983 e 84, eu criei com a equipe as regionais de saúde. 12 municípios. Beleza. Se você puser nesses 12 municípios um raio-x de alta performance, um mamógrafo, um tomógrafo, uma ultrassonografia, uma ressonância magnética. Você treina o técnico para fazer o exame lá em Amambai. Treina o técnico para fazer o exame em Coxim. Põe na tela. Isso daí tem bloqueio de nódulo sinusal, precisa ser feito isso. Então fazer com que os procedimentos preveníveis, todos os preveníveis, vacinar em massa tudo que é vacina. E o município que não cumprir a meta, o Estado dá uma puxadinha de orelha, como puxa a orelha do... você não cumpriu a meta, tem vacina aí, o Estado buscou vacina e tal. Olha o exemplo da pandemia. Faltava vacina e a turma desesperada querendo vacinar. Tem alguém que não quis vacinar. Alguns dos que não quiseram vacinar, infelizmente, Deus os levou. Né? Saúde básica para prevenir através dos imunizantes todas as doenças infecto-contagiosas preveníveis por imunizantes. E depois a saúde curativa. Porque a partir do momento que você não tem poliomielite, paralisia infantil, a partir do momento que você não tem sarampo, não tem cachumba, não tem meningite, não tem rubéola, não tem coqueluche, não tem hepatite daquela que mata, você vive mais. E aí começa a viver mais, começam as doenças da idade adulta para a idade terceira idade, que são as idades do sistema cardiocirculatório e os cânceres. Bom, mas tudo bem, mas aí você tem que prevenir. Você tem que ter um mamógrafo
para prevenir. Se você detectar o câncer nos primeiros meses e com o aparelho você detecta, você salva 99% das mulheres que podem ter câncer de seio, que é o câncer mais comum na mulher. Então por que não pôr pelo menos nos 12 polos? Aí você não precisa vir de Porto Murtinho para fazer hemodiálise aqui. Tem que ter hemodiálise nessas 12 regiões. Aqui da UANA. Não tem hemodiálise agora. Teve, parou, voltou a ter, parou, voltou a ter, parou. Está parado. Neste momento me parece que está parado. Não é possível. De Porto Murtinho ele passa por aqui da UANA e vem para Campo Grande. Tem que resolver aqui da UANA, e aqui da UANA resolve Miranda, Anastácio, resolve a região mais perto, levar a saúde mais perto do cidadão. A senhora acha que Mato Grosso do Sul foi destaque, né, durante a pandemia, Campo Grande foi destaque, vacinou mais, vacinou primeiro e tal, enfim, tivemos aí à frente de várias capitais brasileiras durante a pandemia. Na sua avaliação, o trabalho foi bem feito? Na pandemia aqui, você acha que foi bem conduzido? Foi. Eu tenho que tecer elogios à Secretaria de Estado de Saúde, que auxiliou aos municípios. Auxiliou inclusive a Secretaria de Saúde Municipal de Campo Grande. Então, o que é correto tem que reconhecer. O seu Geraldo Rezende esteve e está de parabéns. Doutor André, vamos entrar em assuntos um pouco mais ácidos agora. 2018, aí as vésperas das convenções partidárias, o senhor recebe um processo, vai preso, é afastado de uma certa forma da disputa eleitoral naquela época. Agora, recentemente, nós vimos aí ressuscitarem alguns processos da lama asfáltica, né, que parecem que trazem de volta uma situação semelhante à que aconteceu naquela época. O senhor está preocupado com isso? Não. Depois disseram que eu sou inocente. E agora recomeçam. Não recomeçaram contra mim. Até agora eu não tenho nenhuma condenação em primeira instância. Não tenho condenação. Mas voltaram a dizer, voltaram a mentir. Voltaram a querer difundir perseguições que houveram. Então isso não me preocupa. Nós vamos registrar a candidatura. Registrando a candidatura eu demonstrei que sou ficha limpa. Porque ficha suja não registra candidatura. Sim. Então, eu estou tranquilo. Isso não lhe tira o sono nesse momento? Não, agora, absolutamente, porque... Parece, né, que a situação está se repetindo de 2018. Mas se você for ler as matérias mais recentes, não dizem que lá o André está relacionado. São outras pessoas. Mas como há pessoas que eram ligadas ao senhor? Sim. Então, falando de pesquisa, a gente tem acompanhado as pesquisas aí, o senhor está ali, né, brigando pela liderança nessa disputa eleitoral, junto com o prefeito da capital, muitas vezes um pouco à frente, outras vezes praticamente, quer dizer, está meio empatado ali. Mas o André Putinelli também arca com o peso de uma rejeição muito grande, ao mesmo tempo em que é um dos favoritos para levar a eleição. Como é que o senhor, analisa isso e administra isso? Pois é. Quando a pessoa sabe a verdade, é assim, puxa vida, então não é assim. O que eu digo para as pessoas? Vão atrás das informações corretas. Você veja que a minha rejeição diminuiu a menos da metade. E hoje está bem próxima, ainda eu tenho a maior rejeição, mas está bem próximo. Os dois maiores competidores contra mim estão com uma intenção de voto bem abaixo da minha e com uma rejeição bem próximo da minha. Então isso não me tira o sono. Não me tira o sono porque a solução, a resolução, a definição será das pessoas. E nós estamos acompanhando as pesquisas qualitativas e quantitativas, todas elas, e em nenhuma delas, mais recentes, as deste mês de junho, eu fico sem estar 5, 6 pontos à frente do segundo colocado. E a rejeição não tem essa distância do segundo colocado, ou seja, ele está mais próximo de mim na rejeição do que na intenção de voto. Doutor, naquela época que o senhor foi preso, seu filho foi preso, o senhor chegou a usar tornozeleira eletrônica, como é que foi isso? O senhor pessoalmente, que já tinha sido governador,
prefeito 2 vezes governador, deputado, secretário. Como é que essa situação mexeu com você? Tem gente que pensa que eu tenho tornozeleira até hoje. Foram menos de 48 horas. O juiz mandou tirar porque era injusto e porque não tinham atendido aos requisitos que são necessários para pôr tornozeleira. Então, a prisão. A prisão agora disseram, não, olha, o juiz foi afastado. Por que ele foi afastado? Porque ele, por suspeição. E por que ele foi suspeito? Porque não me deu o direito de provar que eu estava falando a verdade. Ué, você não pode se defender? O juiz disse, não pode se defender. Ah, é? Não pode fazer perícia? Não pode fazer perícia. Não pode apresentar provas? Não pode apresentar provas. Quando eu as apresentei, disseram que eu era inocente. Isso mexeu? Claro que mexe. Claro que mexe. A injustiça feita não tanto para com você, a justiça feita para com os filhos. Qual é o pai e a mãe que aceitam uma injustiça para o seu filho? Injustiça! É difícil. Mas isso é passado, vamos olhar para frente, vamos trabalhar e mostrar que a gente responde aos detratores com trabalho competente e que seja para cuidar do nosso Mato Grosso do Sul, para fazê-lo o mais bonito possível. Agora, o que o doutor André não conseguiu fazer com 2 mandatos como governador, que tem vontade de fazer e que pretende fazer agora, caso seja eleito, claro? Não consegui dar emprego para todo mundo. Conseguimos pôr todos os que não tinham escola estadual dentro da escola. Isso nós conseguimos fazer. Construímos 74 mil casas. Apesar disso, não conseguimos dar casa para todo mundo. Então, nunca se vai conseguir gerar emprego para todos, não ter desemprego zero, casa para zero. Mas o que eu gostaria de fazer é fazer mais. Mais daquilo que a população achou que é bom. Mais daquilo que a população entende que vai ao encontro das suas reivindicações. Então, fazer o que nós estamos no nosso plano de governo, mas as prioridades do momento que a população nos diz. Arrumar emprego, arrumar casa, gerar empresa e indústria para abrigar ao pessoal, para não passar fome, auxiliar as micro e pequenas empresas, adquirir da agricultura familiar, para que eles possam ter, através das compras governamentais, os 30% que a lei diz que pode comprar diretamente dos que produzem na agricultura familiar, de assentamentos e de quem queira produzir. Então, fazer mais. E caso o doutor André não chegue lá, existe a possibilidade, a eleição política é um jogo, a gente sabe. Dessa vez o doutor André vai descansar e curtir a aposentadoria ou não? Não, mas você está preconizando que eu vá bater as botas? Não, a possibilidade. Porque os entendidos dizem assim que só se o André morrer ele não chega lá. Eu faço essa pergunta para todos os candidatos, exatamente para ver, né? Porque o doutor André já poderia, como eu falei, o senhor poderia estar descansando. A gente aceita a vontade da população. Político que é inteligente vai ao encontro da maioria do pensamento da população. Se a população entendesse assim, ou entender assim, você tem que aceitar. Você tem que aceitar o que a população pensa. Mas se as pesquisas não estiverem erradas, os adversários vão ficar chorando de novo. Tá bom. Eu conversei aqui com o doutor André Cucinelli, né, candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, e desejo boa sorte nessa caminhada e que realmente que se faça aquilo que Deus preconiza que seja feito. Que a população quer e Deus preconiza, né? Quero agradecer a você, Og. Quero agradecer ao Hugo, ao Vinícius, a todos vocês a oportunidade de, através desse podcast, eu interagir com as pessoas. E aproveitar para dizer das minhas mídias sociais. O meu WhatsApp, 998 13 14 18. O meu Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, André Cucinelli Oficial. Ou põe o QR Code na frente do teu celular. E o nosso site, andrecucinellioficial.com.br, para que você interaja conosco, saiba da nossa agenda, saiba do que nós estamos dizendo, saiba onde são as nossas reuniões e você palpite para que nós possamos ir ao seu encontro a partir de 1º de janeiro de 2023, em sendo governador.
Obrigado, doutor André. Uma boa sorte para o senhor. Obrigado, Og. Um grande abraço a você e muito obrigado novamente a essa gurizada aqui. Então é isso. Esse foi mais um MS Cast sobre política com um candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.